Lula roubou 209 bilhões dos aposentados no maior escândalo de corrupção do mundo. Caramba, velho. Acho que esse vídeo já tem tanto tempo que tá aqui pra ver, e eu demorei tanto tempo pra ver, que essa notícia já passou. Acho que já tem mês que isso aconteceu. Que os velhos são roubados. Porque é muito fácil roubar velho. Roubar velho é a coisa mais fácil que tem no mundo. Esse aqui tipo, já virou uma treta. Já tem um ano de treta disso aqui. Já deve ter aumentado, já deve ter aumentado. Já deve ter chegado nos 500 bilhões. Tem semanas. Caramba. É pra isso que existem os velhos. É pra dar golpe neles. É verdade, mano. Caramba. O dinheiro até sumiu já e o Tebet vai pagar os aposentados com o dinheiro do imposto que os aposentados pagam. Foi uma boa solução, pô. Pagar com o dinheiro que vocês estão pagando. Vídeo tenha sido lançado há um dia, talvez mais quando você está assistindo esse vídeo, ele já ficou desatualizado. Vejam só o que ele fala logo no começo. Sou eu de novo. O que estava ruim ficou É do Nicolas. ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. 6 bilhões, tá? Muito. Esse foi o valor. Acreditam nesse valor? Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube. Nicolas apresentou no seu vídeo. O problema é que a notícia atual, e aqui a gente vai usar a Folha de São Paulo como fonte inclusive, já fala que com venda casada, fraude vai a 219 bilhões de reais. Então, se estávamos falando do maior esquema de corrupção da história do Brasil, com os valores desatualizados, o que a gente pode falar agora? Associações podem ter lucrado com mensalidades e empréstimos consignados. Além da mensalidade associativa, há indício de que associações e sindicatos possam ter protagonizado descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento do INSS sem autorização dos titulares dos benefícios, por meio de bancos e cooperativas de crédito. Se eles já não tinham escrúpulos... Esse dinheiro já virou cabaré, mensalidade, sugar baby, drogas e viagens. Já virou. Para roubar idosos hipossuficientes com mensalidades de R$50, com muito mais razão teriam interesse no empréstimo consignado. A depender do valor da renda e da margem consignável, é possível, num só ato, desviar 200 ou 300 vezes mais que a taxinha mensal. Segundo o G1, o Petrolão, que até então era o maior escândalo de corrupção conhecido no país, tinha chegado na casa dos 42 bilhões de reais. Olha só, a PF estima que o prejuízo da Petrobras com corrupção pode ser de 42 bilhões. A Veja noticiou a mesma coisa, né? A corrupção custou 42,8 bilhões de reais à Petrobras, avalia a PF. E agora a fraude do INSS pode ter chegado na casa dos 219 bilhões de reais. E sabe-se lá se esse valor ainda não vai aumentar. Então sim, a princípio estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o que não é pouca coisa. Porque é o país do mensalão, do petrolão. E é claro que as narrativas estão a todo vapor, por isso eu separei mais algumas informações importantes. Aqui, ó, situação em que houve no mínimo 50 mil inclusões de descontos em benefícios por uma mesma entidade em uma única competência. Aqui a quantidade de situações por ano. Até então o que se sabe é que isso teria começado em 2016, onde você teve uma ocorrência, em 2017 subiu para 3, 2018 subiu para 12, aí ao longo do governo Bolsonaro ficou estagnado em uma situação por ano, né? 4 no total. E a partir de 2023, quando Lula assumiu o poder, curiosamente, sabe-se lá por quê, saltou de uma ocorrência por ano para 15. Em 2023 e 2024, agora em 2024. Aqui é a fonte, ó, elaborado pela equipe de auditoria a partir da extração de informações das folhas de pagamento dos benefícios do INSS. Tem também esse tweet do Bolsonaro de junho de 2019, onde ele fala: sancionei há pouco agora a lei que combate as fraudes previdenciárias no INSS, originária da MP 871, serão aproximadamente 9,8 bilhões economizados já nos próximos 12 meses. Avanço mais que importante para o Brasil. Porque a narrativa da esquerda é que o esquema começou com o Temer e ninguém fez nada para investigar ou para combater isso até entrar o governo Lula. E o governo Lula que decidiu investigar. Não é porque no governo Lula, na verdade, eles derrubaram a lei e começaram a extrapolar pra caramba o assalto aos velhinhos hipossuficientes, né? Como a gente pode ver aqui, olha só. Capitão levanta-te. Senadores que votaram contra a MP 871 de 2019, que combatia os descontos ilícitos. Caramba, basicamente, eu nem vi um isso, monte eu nem de petista. sabia.
E aqui é a matéria do Globo. Congresso revogou, em 2022, norma para Caralho. combater fraudes com descontos no INSS. Meu amigo, olha esses caras, Em velho. 2019 foi editada a medida provisória 871, com várias ações para combater a fraude do INSS, ou seja, as entidades precisariam comprovar que os descontos foram autorizados pelos filiados. Por alguma razão bizarra, os políticos de esquerda foram contra isso. Em uma matéria aqui do Poder 360, 64% da possível fraude do INSS foram em 2 anos do governo Lula. Órgãos de controle do governo do PT colocam na conta dados suspeitos desde 2019, incluindo a gestão Bolsonaro, mas cifras aumentaram mais sob a administração federal atual. Ainda temos essas outras matérias bem estranhas, né? INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato de irmão de Lula. O governo repassou 154 milhões de reais ao sindicato do irmão do Lula em 2024, É, sempre é um irmão, né? Sempre é um amigo. e repasses do INSS para o sindicato dirigido por Frei Chico, irmão de Lula, cresceram Acho que no 3, 564% em 5 anos. Nem um pouco suspeita a atuação do irmão do Lula na maior fraude, né, no maior esquema de corrupção da história do país. Enfim, agora que eu já trouxe algumas atualizações, vamos fazer um react do vídeo do Nicolas para comentar os outros detalhes desse esquema bizarro que colocou bilhões de reais do dinheiro de velhinhos hipossuficientes no bolso do irmão do Lula, de mais um monte de políticos de esquerda, mas que aparentemente não é tão grave quanto pichar uma estátua de batom, porque o STF ainda não decidiu fazer muita coisa não. Enfim, bora fazer esse react logo depois da vinheta. Aposentão. Caraca, é verdade, velho. Hoje não tem publi, tem apenas um recadinho rápido. Não, calma aí então. Vamos Cortar. passar. E certamente vai pegar ainda mais views, porque a gente tá falando de uma fraude que afeta todas as famílias brasileiras. É impossível que você não conheça um único familiar que não foi atingido por esse esquema. Então, isso aqui nem... Cara, eu acho que a minha avó não foi afetada, graças a Deus. Tipo, nem meu avô, no caso, né? O de vocês, souberam de... Tem algum parente de vocês que foram afetados? é uma pauta, ou não deveria ser uma pauta de esquerda e direita, porque isso é um roubo, é um assalto demoníaco contra todas as famílias brasileiras, contra os avós de todas as pessoas, os tios, enfim, seja lá quem que você tem na sua família que já é aposentado. É um esquema que atinge direta e indiretamente todo mundo, inclusive atinge em especial a principal base de eleitores do Lula. Mas isso a gente vai ver no vídeo do Nicolas, então bora começar. Oi, sou eu de novo. Beleza. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados. E a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas aí, onde o Lula teve mais votos? Não só Norte e Nordeste, como em especial os mais vulneráveis ainda. O cara que se elegeu E vai ter de novo, foda-se. prometendo ajudar os pobres, no fim das contas, tá enrolado até o pescoço no escândalo de roubo de velhinhos, cara. Ah, e por sinal, eu já compartilhei previamente esse vídeo do Nicolas lá no canal do TC News. Então, se você ainda não está inscrito no TC News, se inscreva para não perder as notícias que estão sendo compartilhadas Sim, por lá. É sempre claro que ainda tô vai pegando o ter, ritmo cara. de atualização do canal, mas o objetivo é ter Faz o vídeos L. diários de notícias, nem que eu precise montar uma equipe para isso. E eu quero deixar você muito bem atualizado. Então, se inscreve lá, com certeza vai valer a pena. Enfim, vamos seguir. Fala dele. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos de reais. diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo, nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando É verdade, aquele desconto. Patrick. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não Anônimo. bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei.
E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Não, e eles ainda têm coragem Carai. de falar que Esses só cara, no velho. governo Lula que decidiram investigar, né? Muito Não, porque estava vagabundo. rolando nos governos anteriores, mas o governo Lula tá fazendo certo investigando. Pelo amor de Deus, assim, como é que tem coragem de passar pano, de relativizar um Muito. escândalo de corrupção dessa magnitude? E ainda por cima, com esses alvos. Então, basicamente, o que tá todo mundo vendo agora é, meu Deus, vocês realmente orquestraram um esquema de roubo bilionário pra saquear velhinhos hipossuficientes. E os esquerdistas estão falando, mas nem foi a gente que começou? Como se não fosse óbvio que mesmo nos governos anteriores, quem tava fazendo esses desvios, se beneficiando disso, que grupo será que eram, né? Vocês viram, nas matérias que eu acabei de mostrar, né? Que o Frei Chico, ele começou a ser beneficiado, não foi nos últimos 2 anos, mas sim nos últimos 5. O que me parece é que eles já estavam roubando nos governos anteriores, só que ainda tinham mecanismos dificultando. Mas no momento em que entrou o governo Lula, eles derrubaram esses Derrubou o mecanismos mecanismo e aí e foda-se. abriu a porteira. Aí a roubalheira comeu solta, o que não é nenhuma surpresa quando se coloca uma organização criminosa no poder do país, né? O nosso presidente é um bandido condenado que esteve à frente dos maiores escândalos de corrupção da história do país, da história do mundo, e olha que surpresa, ele tá envolvido em mais um escândalo de corrupção bizarríssimo, inimaginável. Obrigada, Perini, pelo Prime, viu? Arigatô. Imagina o capeta vendo no inferno o Lula e os cupinchas dele roubando idosos. Sim, cara. Com quantias exorbitantes Cara, que não rouba param de velhinho. crescer. Não dava pra imaginar que isso ia acontecer, né? Ou no Imagina. português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Chamou de burros. Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, Mas é só coincidência. É só coincidência. Isso aí não quer dizer nada. Assim como todo o envolvimento do irmão do Lula também, é só coincidência. o próprio ministro Carlos Lupe e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos Finalmente. encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da Assim, por enquanto eles estão tentando enfiar tudo na conta desse Lupe. Que curioso, já esteve envolvido nos outros escândalos de corrupção dos Tá tudo petistas sendo e enfiado mesmo no assim Lupe. foi premiado com um cargo importante e agora ele está envolvido em mais um Obrigada, Kisuke, pelos 7. Fala Quem comigo. iria imaginar que tirar um bandido da prisão e colocar na presidência iria voltar à roubalheira? Não, Lula eu fala que começou com imaginaria. Bolsonaro, por isso o irmão do Lula tá rico. Bolsonaro que ajudou o irmão do Lula. esquema de corrupção, a gente não tinha como prever, é culpa dele, vamos só afastar o cara e tá tudo certo. Ele é o culpado de tudo, fez tudo sozinho, o Lula não sabia de nada, não sabia nem que ele tinha um irmão. Descobriu esse Frei Chico agora, por causa desse escândalo. Inclusive, um detalhe que eu fiquei sabendo, não A tem maioria dos idosos não olha os extratos de pagamento. Minha mãe era assim. Aí hoje eu acesso o extrato dela pra ver se tá tudo normal. É, tem que Tempo. ser, O velho. irmão do Velho é muito fácil de ser Lula passado chama pra Frei trás, Chico. cara. Frei Chico, Muito o apelido do irmão do fácil. Lula. Você fica pensando, caramba, o Lula tem um irmão que é Frei? Não fica de não, olho. ele é ateu, mas É. deram esse apelido pra ele por causa da calvície. Bem legal, né? Só uma curiosidade boba mesmo, vamos seguir. da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. O tio Indígenas Paulo da que vivem em vida aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. E até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível. Mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o Isso é importante também, que outra coisa que eu vi uns esquerdistas falando é então tem roubo melhor e roubo pior, porque eles estão se apegando àquele Aí ponto, eu né, tô de que é não foi o Lula que mau começou, caráter. porém sim, existe Eu uma acredito que a diferença maioria de é mau proporção de caráter. gravidade. Roubar um house numa mercearia é zilhões de vezes menos grave do que roubar todo o dinheiro da aposentadoria de um velhinho que precisa comprar suas medicações, senão ele morre. Todo o sistema penal funciona assim, né? Avaliando a gravidade de crimes que podem até ser da mesma natureza, mas tem um peso, tem um impacto, movimenta um valor muito diferente. É claro que eu defendo a CPI, tem que investigar tudo e tem que prender todo mundo que esteve de alguma maneira ligado a esse escândalo, seja de esquerda, seja de direita. A gente sabe que a esmagadora maioria é de esquerda, É de tá ali no entorno do esquerda. PT, porque é sempre assim. Porque é uma organização criminosa. Mas qualquer bandido, qualquer político de direita que também esteja envolvido nisso, tem que pagar da mesma forma, óbvio. gancho, Porém, é aquela filho da triste puta, realidade. A gente sabe que no Brasil, os crimes de verdade, os que importam, os que de Não dá fato nada. prejudicam a população, esses aí não dá nada, né? Esses aí não vão ser punidos.
A justiça do Brasil só serve pra fazer perseguição política. E como nós sabemos muito bem Sim. que o grupo do Lula é o grupo favorecido, é difícil ter muita esperança. Mas isso precisa ser muito bem investigado. E sim, num mundo ideal, num mundo perfeito, se a gente conseguir mudar o panorama do jogo, que esses desgraçados demoníacos paguem por seus crimes. É o mínimo que a gente pode esperar. O relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram fala vítimas. dele. Mas o julgamento ficou parado por mais de um ano por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. Mas é tudo coincidência. Com certeza o Lula não sabe de nada. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Nada. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência pra ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso Aí, ó, que eu falei, o Ai. loop. Já tinha sido pego em esquema de corrupção, mesmo assim, continuava sendo ministro bando de do governo vagabundo, Lula. velho. E a extrema imprensa, que fiscalizava de pertinho todo ministro, qualquer coisa que um ministro fazia era um grande É um bando de escândalo, puta desde também. que o Lula assumiu, nada. Vários ministros já foram substituídos por conta de escândalos, dos mais variados. Escândalo sexual, escândalo de corrupção. Mas deixa quieto, é o governo do amor, né? Então, tudo bem. mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um Beleza, cara com histórico Madara. de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo, da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os Quem é que vai pagar essa conta no fim da história? Os aposentados. Adivinha se não seremos nós. Porque o governo não tem esses bilhões pra cobrir o rombo da própria Vocês. corrupção. Não, ele já tá gastando em show da Madonna, em show da Lady Gaga, nas viagens da Janja e em todas as outras coisas que ela está esbanjando aí, né, desde que se tornou primeira-dama. Por causa de uns animais que votaram num bandido, a gente vai pagar a conta dos velhinhos que foram saqueados. Habla. Animais. E o pior é que não dá nem pra brincar, mas pelo menos não fala palavrão, porque fala, até isso fala. Ah, pelo menos ele não tá falando merda nas entrevistas, tá falando Fala muita merda. merda. A imprensa só não fala cobra e merda. só não bate tanto quanto antes. Mas nem isso mudou, é desesperador. Nós, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo Por contra isso isso? que minha Eu e a aposentadoria de oposição PCD apresentamos não um projeto caiu. de lei para Ué. proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E Que jamais deveria ter existido, né? Claramente. mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos E quem será que vai ser contra esse projeto de lei? Vamos, assim, depois desse escândalo, talvez ninguém tenha coragem, né? Mas vamos ver. roubos dos Vamos ver. aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar Acho que é bom- para a CPI dos roubos dos A CPI, isso aí é importante. Precisa acontecer, pra ontem. Vamos ver, né? Imagina se investigassem o Lula com o mesmo ímpeto que investigaram o Bolsonaro em todos esses anos. Abrindo uma Ai. CPI pra começar a investigar o cara Nossa, e cobrindo se fosse absolutamente tratada da mesma forma, velho, era bom demais. tudo. Conta em banco, celular, tudo, revirando a vida do Lula. Vixe, Imagina o que quem dera. não encontrariam. Obviamente também dos seus ministros, dos seus colegas, pessoas próximas. Nossa, cara. Esse caso da fraude no INSS mesmo, pelo jeito, quanto mais investigar, mais vai ficar feio. Porque a cada dia os valores se tornam Falta só ele. Mas o duro é que ele foi solto, né, a larga. É foda. ainda mais assustadores, né? aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá O problema é que o nosso STF não vai ficar muito Bonito. interessado em julgar e condenar essas pessoas, infelizmente, né? E nesse país não existe mais lei, só existe o Supremo e o que o Alexandre quer. até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E Mas isso aqui é o mínimo, né? Fazer pressão no Gumota e no Alcolumbre é também o mínimo. Porque, novamente, tudo que realmente interessa pro país, esses desgraçados não pautam. para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não. E peço o Cara, eu até cancelamento esqueci pros meus imediato desse avós roubo. e perguntar pros meus o tempo avós se passa eles rápido. viram Eu sei que isso. muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. Mas como E ele que não nesse soube dia de tenhamos nada, feito algo então para acho chegar que aqui não diferente deu do que nada. estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima Agora cinema, hein? a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque Cinema. muitos acreditaram neles. Opa! O que aconteceu? Ué? Gente!
na real, depois de uma coisa tão bizarra, tão desumana, tão demoníaca quanto essa, se bem que já não deveriam ter caído na real, A live não tem mais o que tancou. falar. Né? É inacreditável. Isso é mais um absurdo. Mas a gente não precisaria ter que chegar nesse ponto, cara. Já teve o mensalão, já teve o petrolão, já teve o negócio do Pix, já teve a taxação desenfreada. tudo. Os caras já estão nos saqueando todo dia com esses impostos criminosos que eles estão colocando. Tá enforcando todo o trabalhador brasileiro. Mas ainda assim, você vê que eles estão realmente roubando velhinhos e focando nos mais vulneráveis, financeiramente, inclusive, saqueando os próprios eleitores. Velhinho é muita sacanagem, na moral. Os caras são muito bobos. Velhinho fica igual criança, velho. Do Nordeste, só não tem mais o que falar. Enfim, diz aí nos comentários o que você acha de tudo isso, desabafa, coloca pra fora, porque eu sei que não tem como não enlouquecer, né, acompanhando essas notícias do Brasil. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e também lá no TC News pra se manter atualizado. E é claro, à medida que as investigações avançarem, que a gente tiver mais atualizações, eu também devo trazer aqui pra vocês comentar, porque a gente não tá falando de um caso qualquer. R$5. Oi, essa é a última mensagem. Oi? Eu sou CEO de 3.000 empresas pelo mundo. Estou na Tailândia, não vai dar pra mandar pix de almoço e ver live princesa. Mas não se preocupe, ainda eu amo você. Vejo você no seu aniversário. Coração roxo. Beleza, valeu. Ô, bom. Não sei que horas é aí na Tailândia, na verdade. Porque aqui é 6 da manhã, né? Tá do almoço mesmo. É um bom almoço aí pra você na Tailândia, cara. Bom almoço. Muito obrigada, viu? Eu sei que a gente já se É um acostumou aviso, uma ameaça. a ver escândalos de corrupção bilionários sendo organizados pelo PT, mas dessa vez, incrivelmente, eles conseguiram se superar. Incrivelmente. Enfim, passa o vídeo adiante. Muito obrigado pela sua audiência. Com tanta Lady Boy na Tailândia, o cara foi apaixonado pela Sakura. Então, é duro, né? Por aqui, valeu e até a próxima. Acorda aí, Opa! Caraca, velho! Aqui A acabou. queda satisfatória do Luva de Pedreiro, meu irmão. O que está acontecendo? Rapaziada, como que pode tudo sair do meu alcance? Eu não consegui dar like no vídeo, porque tudo começou a desmoronar na minha frente. Pior que roubar os velhinhos é ele dar dinheiro pra jovem com um pé de meia. Nossa. Pelo amor de Deus. Tira do jovem do pé de meia. Tira o pé de meia do jovem e dá pros velhinhos, então. É melhor do que dar dinheiro pra jovem. Cara, eu sou... Ai, meu Deus do céu. Isso daí me deixa Salve, brava, pessoal. tá? Esse negócio de dar dinheiro pro jovem me deixa puta. Nossa senhora. Roubou o idoso. É pior que roubar a criança. 4 milhões recebendo sem nem ir pra escola. Cara, é inacreditável, velho. Tem que ser inocente aí, hein, pra não achar que os jovens vão lançar um baldezão na balada. Oh, meu Deus, velho. É duro, viu? É duro. Ai. Tá indo tudo pro Trafica, jovem de escola pública. É tudo maconheiro. É o pro iPhone 16 também, né? Do ano. Prioridade, prioridade.